Você provavelmente já ouviu falar do jogo do bicho, não é mesmo? Essa modalidade de apostas centenária que começou literalmente dentro de um zoológico. Atualmente é não apenas proibida em todo o país, mas virou um grande esquema criminoso envolvendo lavagem de dinheiro, coerção e até assassinatos. Um nome se destaca em toda essa história: Bernardo Belo, o chefão do bicho, responsável por diversas mortes, chegando a ser preso pela Interpol, liberado pela Justiça Brasileira e, atualmente, segue foragido. Apesar de ser um dos principais nomes do jogo do bicho, Bernardo Belo Pimentel Barbosa não nasceu neste mundo. Muito pelo contrário. Na verdade, ele entrou para a família no seu casamento e acabou assumindo os negócios do seu sogro. Claro, não foi uma transição muito simples, muito menos pacífica, pois, para se tornar o líder primeiro, ele teve de, literalmente, eliminar a concorrência. Mas não vamos nos adiantar, pois, para entender a história do chefão do bicho, primeiro nós temos de entender a história do jogo em si. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O jogo do bicho nasceu há muitíssimo tempo, 1892, e de início não havia nenhuma ilegalidade. Era literalmente uma jogada enorme de marketing. Toda a ideia nasceu de João Batista Viana Drummond, mais conhecido como o Barão de Drummond, o responsável por fundar o primeiro zoológico da cidade do Rio de Janeiro. No entanto, ao contrário do empreendimento lucrativo que ele tinha em mente quando fundou o zoológico, ele estava em maus lençóis, prestes a ter de fechar as portas. As pessoas simplesmente não queriam ir até o zoológico apenas para ver os animais e ele teria que então pensar em algo para atraí-los. Daí ele pensou e foi daí que nasceu o jogo do bicho. O jogo original era bem simples. Nele, as pessoas compravam ingressos para irem ao zoológico, sendo que cada ingresso trazia um número de 1 a 25, com cada número representando um dos animais do zoológico. Sempre ao final do dia, os alto-falantes locais iriam sortear um animal e quem tivesse o bilhete com aquele animal receberia até 20 vezes o valor pago. Boa ideia, né? Ou seja, inicialmente o jogo era parecido com uma rifa e fez muito sucesso. Como eram apenas 25 animais, você tinha uma chance em 25 de vencer, o que era muito maior do que qualquer tipo de loteria oficial que existia. O plano do Barão Drummond deu certo, seu zoológico ficava lotado diariamente, com as pessoas esperando o horário do sorteio para tentar fazer uma graninha extra. Mais do que isso, toda a economia começou a girar em torno daquilo, acredita? De uma hora para outra, você tinha várias pessoas copiando esse sorteio, com comerciantes locais fazendo sua própria versão do jogo do bicho. Bem, mas 3 anos depois, em 1895, quando o governo tentou proibir o jogo, já era tarde demais. Ele já fazia parte da história, da cultura do Rio de Janeiro e continua acontecendo até hoje, mesmo com proibições. Mas como ele funciona hoje, já que não há mais um zoológico anunciando o bicho do dia pelo alto-falante? Atualmente, os bicheiros realizam as apostas com números baseados em animais. Por exemplo, caso você queira apostar no cavalo, você estará apostando no número 11. Ao final do dia, o número sorteado é aquele atrelado em outros sorteios oficiais, como a própria Loteria Federal. Se você for um dos sorteados, pode voltar até a banca e retirar o seu prêmio, pelo menos teoricamente. A grande questão do jogo do bicho não é o método do sorteio, mas sim o restante que está no entorno. O jogo é clandestino e não existe nenhuma garantia formal de que a banca vai registrar a sua aposta. Então o bicheiro pode, por exemplo, pagar menos do que deveria, anotar errado a sua aposta ou simplesmente se recusar a lhe pagar. Como se trata de um jogo proibido, se isso acontecer, para quem você vai recorrer? A fraude do jogo do bicho não é matemática, mas financeira. Como tudo envolve dinheiro vivo, sem registro, sem imposto e sem controle, é fácil lavar dinheiro, ocultar lucros, desviar valores e usar o jogo como fachada para várias outras atividades
ilegais. Quando Bernardo Belo entrou para esse mundo, ele sabia exatamente onde estava pisando. Mais do que isso, ele acabou se provando muito mais cruel do que qualquer um poderia imaginar. Bernardo Belo entrou para o mundo do jogo do bicho após se casar com Tamara Arruch Garcia, filha de Valdemir Paz Garcia, mais conhecido como Maninho. No Rio de Janeiro, todos conheciam o Maninho como um dos principais bicheiros da cidade, quase um chefão deste mundo do bicho. Ou seja, Bernardo Belo não nasceu nesse meio, ele entrou para os negócios da família, por assim dizer, ao se casar com a filha do chefe. Parecido com aqueles filmes de máfia, né? Que a gente tanto assiste. O casamento ocorreu em 2004, sendo que pouco tempo depois, em setembro daquele mesmo ano, Maninho acabou falecendo. E claro, de início não havia como Bernardo, que acabara de entrar para a família, assumir os negócios do sogro. Ele ainda era, por assim dizer, um estrangeiro, alguém que não pertencia realmente àquele mundo. O mundo criminoso do jogo do bicho é extremamente cruel e implacável. Não é algo que alguém de fora possa simplesmente assumir. A morte de Maninho abriu um vácuo de liderança na família, sendo que muitos nomes queriam ocupar esse lugar. Além de Tamara, a esposa de Bernardo, Maninho também tinha uma filha, Xana Garcia, e um filho, Miro Garcia. No entanto, quando ele faleceu, quem assumiu os negócios foi o seu irmão, Bide Garcia. A grande questão é que Bernardo queria porque queria ser o chefão. A morte de Maninho, como você já deve estar imaginando, não foi uma morte natural, né? Muito pelo contrário. O mundo do crime no Rio de Janeiro é extremamente violento e mesmo o chefão do jogo do bicho está sujeito a essa violência. Maninho caiu morto na porta da academia que frequentava, alvejado por 3 tiros, enquanto o filho de 15 anos gritava ao seu lado. Seu filho, Miro Garcia, chegou até mesmo a ser atingido por um dos tiros, mas acabou sobrevivendo ao impacto. Maninho faleceu aos 42 anos com uma extensa ficha criminal. Apesar de estar em liberdade, ele respondia por diversos crimes, como contrabando e formação de quadrilha. Ele até mesmo havia sido preso no passado, cumprindo 3 anos e meio antes de ser solto. Ainda todos na região sabiam de sua fama de ser arrogante e mulherengo, e até mesmo os bicheiros da velha guarda não iam muito com a cara dele por acharem que ele era muito folgado. O jogo do bicho no Rio de Janeiro nunca foi dominado por uma única família. Pelo contrário, tratava-se quase de uma guerra entre casas, modelo máfia, uma versão à brasileira e bastante cruel de um poderoso chefão, por assim dizer. Até hoje não há informações precisas sobre quem mandou matá-lo, sendo que a polícia acredita que a morte dele esteja relacionada a uma disputa por território. Ao que tudo indica, a morte dele não foi a mando de Bernardo Belo, que apenas viu uma oportunidade, um vácuo de poder, após o seu sogro falecer. Quando Maninho morreu, o seu irmão foi quem acabou assumindo os negócios da família, como dissemos, muito pelo fato de que o seu filho, Miro Garcia, tinha apenas 15 anos na época. O mais comum era que Miro herdasse os negócios do pai, porém no ramo do jogo do bicho, as famílias poderosas dificilmente iriam levar a sério um império governado por um adolescente. Miro, então, teria que aguardar, aprender tudo o que podia com seu tio e até que chegasse a sua vez. Contudo, o futuro, ou melhor, o seu cunhado, tinha planos diferentes para ele. Além disso, a filha de Maninho, Xana Garcia, também quis assumir os negócios. Mas justamente pelo fato de ser uma mulher, não recebeu muito apoio para isso. Pelo menos, ela e seu marido, conhecido como Zé Personal, conseguiram assumir algumas coisas e conseguiram atuar de forma importante no ramo da família. Eles eram os responsáveis, por exemplo, pelas máquinas de caça-níqueis da zona sul do Rio. E sim, mesmo essa sendo outra atividade proibida no Brasil, também é muito comum em todo lugar, principalmente na mão das famílias criminosas. A partir de 2006, os jogos eletrônicos tiveram um boom, enquanto o jogo do bicho perdeu um pouco do seu lugar de fama. Ou seja, como Xana e Zé Personal eram os responsáveis pelas máquinas caça-níqueis da família, eles foram os que mais lucraram com essa história. E com isso, chamaram muita atenção. E, infelizmente,
não uma atenção positiva. Durante 2 anos, houve brigas na família sobre o controle dos caça-níqueis, com mortes e destruições em bares de Vila Isabel. Bede Garcia foi quem convenceu a família a ficar contra Zé Personal, que acabou perdendo tanto recursos quanto os seguranças que faziam sua proteção. Daí o golpe final veio em 2011, quando Zé Personal foi executado, muito provavelmente pela própria família. A briga da família sempre foi pelos espólios deixados por Maninho, que iam muito além dos milhões. E eles também queriam controle pelos pontos de venda que eram da família Garcia. Zé Personal foi assassinado em setembro de 2011, enquanto estava num centro espírita em Jacarepaguá. Apesar de negar a autoria, Bernardo Belo foi acusado de ter sido o mandatário da execução, com o apoio dos demais membros da família. Um apoio que, mais tarde, custaria muito caro a todos eles. Em abril de 2017, quando tinha 27 anos, Miro foi sequestrado assim que saiu de uma academia de ginástica. Uma cena parecida com o que aconteceu com seu pai 13 anos antes. Inicialmente, os sequestradores exigiram a quantia de R$100 mil para libertá-lo. A família de Miro arrumou o dinheiro e um primo dele levou a quantia. No entanto, mesmo assim, Miro acabou baleado e não resistiu. A morte de Miro parecia ser apenas um sequestro que deu errado. Afinal de contas, todos sabiam da guerra entre as famílias donas do jogo do bicho. Além disso, o próprio Miro nunca se envolveu diretamente com os negócios da família, pois ele gostava de se apresentar como um jogador de pôquer e queria viver dessa imagem mais limpa. Ele realizava várias viagens internacionais para participar de torneios de pôquer, deixando o mundo do jogo do bicho para trás. Mas acontece que, por trás dos panos e de acordo com Xana Garcia, Miro começou a questionar demais Bernardo Belo sobre as finanças da família. Ele vinha cobrando satisfações do seu cunhado sobre como ele vinha administrando algumas contas e sobre ele próprio estar recebendo menos dinheiro do que gostaria. Ao que tudo indica, Bernardo não gostou nem um pouco de ser cobrado dessa maneira. Com Miro e Zé Personal fora da jogada, o caminho para Bernardo Belo, como grande chefão do bicho, começou a ficar mais evidente. No entanto, ainda havia algumas peças que ele tinha de retirar do tabuleiro. A começar por Xana Garcia, a única filha restante e herdeira do Império de Maninho. Em 2019, quando saía de um shopping na Avenida das Américas, Xana Garcia sofreu uma tentativa de homicídio. Ela foi atingida por 2 tiros, porém acabou recebendo ajuda do Corpo de Bombeiros e não faleceu. Desde o início, ela acusava Bernardo Belo de ter sido o mandante de todos os assassinatos que rondavam sua família, e dessa vez não foi diferente. Após isso, Xana sumiu dos holofotes e pareceu abandonar a pretensão de herdar os negócios do pai, liberando mais terreno para Bernardo. Com a família Garcia diminuindo cada vez mais, Bernardo começou a controlar tudo, mas ainda faltava uma última pessoa para ele lidar: Bede Garcia, irmão de Maninho. E sim, novamente Bernardo tramou um atentado contra a vida de um inimigo, mas dessa vez a coisa não deu tão certo para ele quanto nas anteriores. Em fevereiro de 2020, Bede Garcia foi executado com mais de 20 tiros de fuzil, enquanto chegava ao condomínio de sua namorada para assistir à última noite do desfile de escolas de samba. A van na qual ele estava foi recuperada com vários furos de tiro. A morte de Bede Garcia foi um grande marco para o mundo do jogo do bicho. Não pelo fato da execução, já que isso sempre foi algo mais ou menos comum nesse mundo, mas sim porque, antes disso, faziam 20 anos que não havia assassinatos durante o período de carnaval. Esse é outro ponto que sempre foi extremamente importante para os bicheiros: o carnaval. Todos os grandes chefões, desde Maninho, Bede Garcia e o próprio Bernardo Belo, não apenas amavam o período de carnaval, como sempre participavam de um modo ou de outro na presidência de alguma escola de samba. Inclusive, a disputa por essa presidência pode ser cruel e também motivo para várias execuções. Com Bede Garcia fora do jogo, Bernardo Belo aparentemente se consolidava de vez como o chefão do bicho.
O novo líder da família Garcia, que na verdade nem ao menos era um Garcia de sangue. No entanto, a coisa não ficou tão boa assim para ele. Depois de vários atentados e por estar tão envolvido neste mundo, Bernardo tinha um alvo nas costas. E não era um alvo de alguma outra família carinhosa, mas sim o alvo de investigações da Polícia Federal. 2 anos após a morte de Bede Garcia, enquanto estava em viagem para a Colômbia, Bernardo Belo foi preso pela Interpol. Na época, o nome dele estava na Difusão Vermelha, uma lista dos mais procurados de cada país. Ele acabou detido numa prisão colombiana por alguns meses, até que finalmente conseguiu um habeas corpus e pôde retornar ao Brasil, onde ainda iria responder pelos seus crimes, porém agora em liberdade. Em novembro de 2022, o nome dele voltou a circular nas investigações policiais, sendo acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Dessa vez, a investigação iniciou graças à denúncia de um bingo clandestino em Copacabana. Além do jogo do bicho e dos caça-níqueis, ao que tudo indica, agora Bernardo estava também entrando para o mundo dos bingos clandestinos, ampliando seu poder. Em março de 2023, outro mandado de prisão foi expedido contra Bernardo Belo por lavagem de dinheiro. Dessa vez, envolvendo até mesmo um ex-jogador de futebol famoso, Emerson Sheik, que foi ídolo do Corinthians. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, Bernardo e Sheik teriam feito uma permuta entre uma cobertura do ex-jogador e uma casa na Barra da Tijuca. A grande questão é que todo o pagamento, feito em 4 depósitos de mais de R$470 mil, foram realizados em dinheiro vivo. Conforme dito pelo Ministério Público, os depósitos apontados foram realizados na conta bancária, sem constar da escritura pública, sem declaração à Receita Federal, camuflando a origem, a natureza e os valores ilícitos. Ou seja, essa transação entre eles acabou configurando como lavagem de dinheiro. Mas e quanto ao próprio Bernardo Belo? Como ele se defendeu de todas essas acusações? Afinal, apesar de ainda faltarem provas mais concretas, neste ponto todos já sabiam que ele era o chefão do bicho, envolvido diretamente em diversos crimes pelo Rio de Janeiro. Independentemente disso, durante todo o tempo das investigações, ele sempre se declarou inocente. 2 anos antes da série Os Donos do Jogo estrear na Netflix, contando justamente a história de Bernardo Belo e dos chefes do Jogo do Bicho no Rio, a Globoplay já havia lançado um documentário com o mesmo tema. No documentário Vale o Escrito, Bernardo Belo seguiu afirmando que nunca teve nenhum envolvimento com o mundo do crime. Ele afirma que ficou rico apenas investindo na compra e venda de carros e que, conforme ele afirma no próprio documentário, eu sou inocente, nunca abri uma máquina de caça-níquel. Apesar do que ele diz, a polícia e o Ministério Público parecem pensar diferente. Após um novo mandado de prisão ter sido expedido contra ele, Bernardo Belo resolveu que o melhor a fazer seria simplesmente sumir do mapa. Desde 2023, ele segue foragido da justiça e possui até mesmo uma foto divulgada num cartaz do Disque Denúncia, pedindo a colaboração de quem o avistar por aí. Atualmente, ele responde por 3 crimes: lavagem de dinheiro, o assassinato de Bede Garcia e também o assassinato do advogado Carlos Daniel Dias André. O homicídio do advogado ocorreu em maio de 2022 em Niterói, quando ele foi alvejado por vários tiros. Mesmo alegando inocência para a polícia do Rio de Janeiro, não há dúvidas de que Bernardo Belo seja o grande chefão do crime. A história dele ainda ganhou um novo capítulo em 2024, quando ele já estava foragido, após ser constatado que ele tinha uma ligação direta com Rony Lessa, o ex-policial militar condenado por assassinar a vereadora Marielle Franco. Após ser preso e ter confessado o atentado contra ela, Rony Lessa aproveitou sua delação premiada à Polícia Federal para entregar alguns outros crimes no qual participou. Dentre esses, ele citou que, no ano passado, havia sido contratado por Bernardo Belo para atentar contra a vida de Regina Celli, ex-presidente da escola de samba
acadêmicos do Salgueiro. Assim como comentamos mais cedo nesse vídeo, os bicheiros sempre tiveram uma relação bem próxima às escolas de samba do Rio e não poupavam esforços até mesmo para eliminar presidentes e membros da escola com os quais não se davam bem. O motivo da morte encomendada é que Regina Coeli, ao se candidatar para a presidência da escola, estaria indo contra o candidato André Vaz, que era apoiado pelo próprio Bernardo Belo. Durante a sua delação, Ronaldo Lessa disse que tentou negar o serviço, pois o pagamento para ele não era assim tão vantajoso. No entanto, ele ficou com medo de negar algo a Bernardo, pois todos da região sabiam da fama do chefão do crime. A execução chegou a ser planejada e quase ocorreu de fato. E só não aconteceu pois o carro que o grupo usaria para a fuga estava estacionado no lugar errado, bem no dia em que o assassinato seria realizado. Caso tivesse concluído, este seria mais um crime a somar, pelos quais Bernardo Belo já responde. Até o momento, Bernardo segue foragido da polícia e não é possível termos certeza se ele ainda comanda o império do jogo do bicho por debaixo dos panos, ou se outra pessoa assumiu o vácuo que ele deixou. Tudo o que sabemos é que esse é um império cruel, que envolve disputas familiares, mortes e muita coação por parte dos envolvidos. E pensar que tudo começou dentro de um zoológico, apenas para atrair pessoas ao local. E você já conhecia essa história? Conhecia a origem do jogo do bicho e a história do chefão do bicho? Deixe aí nos comentários. Gostaríamos de saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia, muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.